Olá, graça e paz. Essa é a 100ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Essa é uma semana com cartas curtas do Novo Testamento, terminando a série de cartas de Paulo direcionadas a igrejas e começando a segunda parte das cartas de Paulo direcionadas a indivíduos, a colaboradores dele, cartas mais pessoais. Então, começando com a carta aos Colossenses, como sempre com uma saudação e uma oração de ação de graças pela conversão e pelo progresso daquela igreja, e também uma palavra de louvor pela redenção em Cristo, que é o próprio evangelho que Paulo prega. Estudo no capítulo 1. No capítulo 2, um alerta contra doutrinas místicas e ritualistas que afastam da cruz de Cristo. Ele fala do evangelho, depois ele fala dessas ameaças, dessas doutrinas errôneas. No capítulo 3, ele fala que por meio de Cristo nós somos libertos do pecado e capacitados a viver em conformidade com o reino de Cristo, tanto na igreja quanto em casa. E no capítulo 4, ele faz uma recomendação de dois colaboradores, Tíquico e Onésimo, que estão indo para aquela igreja, e faz uma saudação dos colaboradores que estão ali com ele e a bênção final. Na primeira carta aos Tessalonicenses, também com saudação e ação de graças pela conversão e pelo progresso da igreja, no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo defende o seu ministério ali em Tessalônica, ele foi o fundador da igreja, esteve lá e defende o seu procedimento e o seu ministério ali, louva a perseverança dos irmãos e justifica a sua demora por não ter estado com eles ainda. No capítulo 4, ele faz exortações à santidade e ao amor, dá instruções acerca dos crentes que já morreram antes da vinda de Cristo, portanto. E no capítulo 5 ele faz uma exortação a que aqueles irmãos vigiem, já que a vinda do Senhor é repentina, ninguém vai ser avisado com antecedência, então é melhor vigiar, e termina com a bênção final. A segunda carta aos Tessalonicenses também tem uma saudação, ação de graças e oração pela perseverança da igreja. E no capítulo 2 ele retoma o ensino sobre a vinda do Senhor. Parece que alguma coisa não tinha ficado clara ainda. Então ele retoma. Antes ele tinha falado a respeito dos que já morreram, em relação à volta de Cristo. Agora ele fala dos que ficaram, completando. Então ele diz, olha, vivam de modo ordeiro, vivam de modo responsável, não fiquem dependendo de outras pessoas só porque Jesus não veio ainda, e também acrescenta que o anticristo aparecerá antes de Jesus. Então não precisa ficar ansioso, Jesus não apareceu ainda, porque o próprio anticristo ainda não veio. Mas quando ele vier, ele será destruído de uma vez. Terminando com a bênção final, capítulo 3. A primeira carta a Timóteo começa com a saudação, como sempre, e aí Paulo já parte para falar do papel da lei, que é condenar, e o papel do evangelho, que é salvar. E depois de falar dessas duas verdades, ele faz uma exortação a que Timóteo sempre ore de maneira intercessória, pelos demais homens, dá orientações quanto ao procedimento adequado das mulheres na igreja, no capítulo 2. No capítulo 3, ele dá orientações quanto à escolha da liderança eclesiástica, um capítulo muito importante para a vida da igreja, onde Paulo ensina como devem ser escolhidos os líderes. E ele, em seguida, no capítulo 4, faz um alerta contra falsos mestres. Então, escolham direito os verdadeiros mestres, e olha aqui, os falsos mestres são assim. E ele descreve, então, esses falsos mestres como aqueles que pregam o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo era uma mentalidade grega, uma escola de pensamento grego, que entendia que você deve se privar de todas as alegrias e prazeres e sensações deste mundo, e viver assim quase como um fantasma na terra para alcançar a virtude. Ele fala, esses falsos mestres ensinam isso, mas não é assim que o cristão vive. O cristão vive com o coração cheio de gratidão e alegria, porque tudo vem das mãos do Senhor. E ele termina o capítulo 4 fazendo uma exortação a Timóteo para que ele pregue com fidelidade. No capítulo 5 ele dá algumas orientações mais práticas para Timóteo, para ele tratar com honra os idosos, para ele cuidar das viúvas, daquelas realmente necessitadas. Fala da dignidade do presbítero, o sustento, proteção contra a maledicência, cuidado na ordenação. O presbítero aqui é o líder da igreja, então envolve tanto o que a gente chama de pastor, geralmente, quanto o próprio presbítero. E o capítulo 6 encerra a carta com exortações aos servos, o pessoal mais pobre da igreja, e aos ricos, o pessoal mais
mas bem de vida lá, tem exortação para todos. E também uma exortação pessoalmente a Timóteo para que ele seja fiel, ou seja, de novo, né, já tinha feito essa exortação para que ele pregasse com fidelidade, agora ele fala de novo dessa fidelidade e encerra a carta com uma bênção final. Um destaque aí de cada uma dessas cartas, começando com Colossenses, a igreja não foi fundada por Paulo, né? A gente vê ele no capítulo 2 ali, começando a falar assim, olha, todos vocês que não me viram ainda pessoalmente, né? Ou seja, ele não tinha ainda conhecimento pessoal daquela igreja, mas um tal de Epáfras, que é muito próximo de Paulo, tinha sido o doutrinador ali, o discipulador daquele pessoal, formando aquela igreja, né? E provavelmente era esse próprio Epáfras que tinha trazido notícias para Paulo, né? Então, ele começou a igreja, formou a igreja, e aí algumas situações difíceis estavam acontecendo, ele fala, deixa eu procurar um apóstolo, né? E vai até Paulo com as notícias acerca desses falsos mestres que Paulo está combatendo. Esses falsos mestres, parece que eles falavam de circuncisão, falavam de sábado, especulavam sobre anjos, sobre potestades, então parece que é um misticismo, uma mistura do misticismo judeu, esse que até hoje vive aí sobrevive nessas áreas da cabala, né? Hoje em dia ainda tem esse misticismo judeu, misturado com o misticismo grego, né? Então, em resumo, Paulo está dizendo, essas coisas todas afastam o coração da fé em Cristo e é a fé que é suficiente para salvar e para purificar, para santificar. Então, larguem essas bobagens, se fixem em Cristo. E a gente repara aí como as exortações sobre a ética cristã na família e no trabalho são paralelas àquelas na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, Paulo fala do plano de salvação de Deus e vai para aplicações na vida da família e no trabalho, passando pela igreja. Aqui em Colossenses ele não fala tanto da igreja, mas ele também fala da salvação, né, em Cristo, e depois ele fala dessa santificação que começa no lar e vai para o trabalho. Então nós vemos que a ética cristã, por ela ser enraizada no agir de Deus e na vontade de Deus, no plano de Deus, então ela é uma ética que ela é igual em todos os lugares, né? Situações podem mudar, mas ela sempre demanda do cristão as mesmas coisas, né? São princípios perenes, né? Não variam de acordo com o tempo. Na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses tem um tema em comum que é o meu destaque, né? Que é a volta de Jesus. Paulo fala nas duas cartas, parece que ele já tinha falado quando ele estava lá fundando a igreja, depois alguma questão surge, né? Umas dúvidas lá, ele manda uma carta falando desse assunto, depois que as dúvidas continuam, ele manda uma outra carta praticamente só para falar desse assunto. Então, parece que a igreja estava um pouco ansiosa a respeito desse tema. E Paulo deixa claro o quê? Que não é necessário nenhuma ansiedade ou preocupação. Jesus não vai voltar, não vai em segredo, não vai ter um arrebatamento secreto, não vai acontecer nada disso. A tribulação final que Jesus falou lá em Mateus 24, a gente vai passar por ela como igreja, mas nós estamos seguros nas mãos daquele que nos guarda, né? Então não é preciso preocupações, não é preciso negligenciar suas responsabilidades, né? Ah, não, Jesus vai voltar, vou parar de trabalhar. Não, continue lá, porque nós não sabemos quando será. Então continue fazendo o que você tem que fazer e vivendo de maneira agradável ao Senhor. E por fim, destaques na primeira carta a Timóteo. Nós temos lá Paulo escrevendo duas cartas, né? Na semana que vem a gente lê a segunda, a esse jovem pastor que era o seu tutelado, por assim dizer. Nós sabemos que Paulo conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária. Isso está descrito por Lucas lá no livro de Atos, capítulo 16, que nós lemos alguns meses atrás, quando ele passou por Listra. Ele era filho de uma judia crente e de um pai grego, e Paulo o tomou como seu aluno e colaborador nas viagens, nas suas prisões, em todo canto. Inclusive lá diz que ele circuncidou Timóteo. Timóteo não era circuncidado, não seguia o judaísmo, né? A sua mãe não conseguiu colocar no judaísmo, mas como sendo cristã, ela ensinou a ele a fé cristã, né? E Paulo o circuncidou para quê? Para evitar que a sua presença ali escandalizasse os judeus a quem Paulo pregava em primeiro lugar, né? Paulo chama ele de meu filho, uma relação bastante carinhosa aí entre o velho apóstolo e esse jovem pastor. Mas ele exorta na carta Timóteo a não se ver e também não deixar a igreja vê-lo como um jovem e essa visão se tornar um impedimento ao seu ministério. Paulo diz, não,
Prega a palavra, seja fiel, e essa é a tua autoridade. Não precisa ser velho, não precisa ser idoso, não precisa ter uma experiência de vida. Seja fiel à palavra. E essa carta, então, justamente por isso, acaba tratando extensamente sobre a liderança eclesiástica. Ela indica os dois ofícios da igreja, bispos ou presbíteros e diáconos. Então, Paulo chama os líderes de bispos lá no capítulo 3, depois chama de presbíteros no capítulo 5. Bispo significa supervisor, presbítero significa ancião. Então, a primeira palavra designa a função que ele tem e a segunda designa o seu cargo, a sua autoridade como ancião. E diácono significa servente, aquele que serve. Então, esses são os dois ofícios da igreja, presbíteros e diáconos. E também expõe as qualificações, ele mostra lá que esses irmãos têm que ser conhecidos pelo seu currículo, pela sua posição social, pela cor da sua pele, sua família, importância, caráter cristão e testemunho cristão. É isso que a igreja tem que procurar. Ele também fala do seu sustento, especialmente os presbíteros que se afadigam na palavra devem ser sustentados com honra. Ele fala da exclusividade masculina dessa liderança, só os homens podem ser ordenados. Ele fala dessa ordenação pela imposição das mãos do presbitério e também fala da incumbência principal que o presbítero deve ter, que é a pregação da palavra. Que Deus sempre nos dê líderes comprometidos, fiéis e dispostos a pregar a sua palavra. É isso. Boa semana e boas leituras para vocês.